2 dias depois do vendaval que atingiu vários pontos de Belém, ainda há prejuízos e muitos. A repórter Priscila Souza está em um desses locais, bem no centro da cidade, para mostrar como é que está a rotina por lá, porque ainda não voltou ao normal, né, Souza? Boa tarde para você. Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Priscila, a gente voltou exatamente para a Avenida Generalíssimo Deodoro, que nós mostramos ontem. Estava bem complicado o cenário por aqui, por causa dos postes que precisavam ser trocados. Hoje a gente já tem algumas novidades, alguma coisa já melhorou, mas ainda tem resultado aí de muito transtorno. A gente está aqui, por exemplo, começando já a mostrar pela calçada, né? Exatamente onde toda a sujeira ficou. Olha só, Priscila, ainda está bem difícil, complicado ficar por aqui, por causa de um ponto de vazamento, que inclusive ontem nós chegamos a mostrar, né, que havia aí diante da queda da árvore um ponto de vazamento que aparentemente ainda não foi resolvido, já que a água está jorrando aqui, além de toda a fiação, né, que foi deixada aqui, está solta, foi preciso trocar toda essa fiação e a gente tem essa imagem toda de uma sujeira que ocupa praticamente toda essa parte aqui da calçada. E além de toda essa sujeira, Priscila, que já atrapalha também o tráfego, né, fica o perigo também, já que um pouquinho mais ali à frente, ó, não sei se o Moisés Nascimento consegue já mostrar pra gente a quantidade de fios ainda soltos e pendurados. Um risco terrível. Ontem, o pessoal todo que trabalha ali do outro lado, são várias lojas, tem clínicas aqui nesse perímetro também, ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Nós mostramos aí essas dificuldades, muitas lojas fecharam, algumas ficaram ali, né, tentando ver se a energia voltava. Conversando rápido ali com um dos proprietários, ele nos informou que aqui, ontem à noite, essa situação começou a ser normalizada. E hoje, conversando, passando aqui, principalmente no início, ali já próximo da Avenida Nazaré, deu para perceber que está todo mundo já com esse fornecimento de energia normalizado. Então, quem trabalha aqui, tem loja, ou mesmo os moradores, já conseguiram evitar aí esse transtorno com a falta do fornecimento. Mas isso aqui, né, Pri, ainda chama atenção. A gente não sabe exatamente, por exemplo, fiquei com essa dúvida, se essa fiação toda, né, seria de responsabilidade da concessionária de energia, retirar, já é um serviço da prefeitura. Vale a gente reforçar aí que está trazendo transtorno também, está atrapalhando esse tráfego de pedestres e é importante, né, que aí nas próximas horas esse serviço todo seja finalizado por aqui. Muito obrigada, Priscila Souza. E pode ser de telefonia, a gente também não sabe, não conhecemos, não somos técnicos na área, mas a fiação que a gente vê perto do chão ou pendurada, isso sempre dá medo, porque se fala que não se deve se aproximar jamais da rede elétrica, seja ela cabo de energia, cabo de internet, cabo de telefonia ou qualquer outra fiação. Muito obrigada pelo registro. Fica aqui o JL1 com essa imagem lamentável, esperando que logo seja solucionado e liberado o acesso do pedestre 100% na calçada da Avenida Generalíssimo Deodoro. A gente segue agora voltando a falar sobre os transtornos depois do vendaval com chuva forte aqui. Na quarta-feira, Priscila Souza está ao vivo porque tem área ainda sofrendo as consequências, não é, Souza? Isso, Priscila. Aqui mesmo na Generalíssimo Deodoro, o fornecimento de energia já foi regularizado, mas ainda tem toda essa sujeira que está atrapalhando bastante aqui o tráfego de pedestres. A gente passou também em outros pontos da cidade, Priscila, deu para perceber que em alguns locais ainda é necessário também fazer o recolhimento, né, dos restos dos vegetais. A gente espera que logo, logo a prefeitura já faça esse serviço. E também conversamos hoje com uma especialista que comentou um pouquinho, né, Priscila, o quanto que é importante manter o cuidado dessas árvores para que em situações atípicas, como a registrada na quarta-feira, né, quem sabe esses danos sejam minimizados. Vamos acompanhar. Em frente ao prédio, os galhos cortados ainda estão pela calçada. A sujeira é de 2 árvores atingidas pela ventania na noite de quarta-feira. De uma delas, seu Rui pediu poda em abril de 2022, como mostra este ofício, mas o serviço não foi feito. Nós pedimos a prevenção, como vocês mostraram o documento. Está feito esse pedido de prevenção há um ano atrás, mais de um ano. Infelizmente, nós não fomos atendidos. Conclusão hoje, ao invés da poda, é retirada total da árvore. Seu Rui diz que a copa da árvore para a qual pediu manutenção chegava ao 5º andar do prédio onde ele mora. Tamanho e proximidade com a fiação elétrica preocupavam. Parte da árvore caiu sobre a guarita. Em vários pontos da cidade foram 20 árvores derrubadas pelo temporal, com ventos de até 68 km por hora, segundo o IMET.
Não é possível saber a condição exata dos vegetais que foram para o chão, já que alguns aparentemente não apresentavam problemas. Mas em situações atípicas, como a registrada na quarta noite, o cuidado em dia com a arborização da cidade pode fazer diferença. O que acaba acontecendo é que no meio urbano, às vezes a manutenção não é tão adequada, então as árvores acabam crescendo demais, né? Então quando você tem uma árvore muito grande no meio urbano, o sistema radicular dela não acaba sendo compatível com a altura dela, porque no meio urbano você tem vários fatores que atrapalham o crescimento dessa raiz, né? Como a impermeabilização do solo, a diminuição da área de crescimento, a área ao redor da árvore. Então a árvore ela precisa ter uma área de crescimento adequada. A especialista explica que calçadas, rede de esgoto, asfalto, fiação subterrânea atrapalham o crescimento das raízes, o que favorece o tombamento do vegetal diante de uma ventania, por exemplo. De janeiro até agora, 29 árvores caíram em Belém, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse número equivale a menos de 1% do total estimado, que é de 60 mil árvores. Mangueiras e ficus são as espécies que mais caíram. Esse levantamento florístico, ele é importante justamente para você avaliar essas árvores que estão grandes demais, né, para o meio urbano, que estão em interferência com a fiação elétrica, né, com a fiação aérea, para você justamente avaliar a saúde dessas árvores, tá? E assim no meio urbano que a gente faz visa muito essa questão da poda de manutenção para justamente evitar esse crescimento exagerado das árvores no meio urbano, que venha a favorecer o tombamento delas, já que a raiz não tem esse ambiente tão favorável para o seu crescimento. Prevenção é tudo. Se você vai verificar ali, elas cortaram de um lado da árvore. Não é preciso ser engenheiro para saber se você corta de um lado, ela vai tombar para o outro. É simples assim. E olha, Priscila, sobre o fornecimento de energia, a Equatorial Pará disse que concluiu na manhã de hoje todas as ocorrências de interrupção do fornecimento de energia elétrica que foram motivadas aí pela forte chuva, né? A empresa dobrou aí o número de equipes técnicas que trabalhou para a solução de todas essas ocorrências. A Equatorial lamenta aí os transtornos e orienta aos clientes que, em caso de falta de energia, registrem nos canais oficiais. Esse atendimento fica disponível 24 horas. Priscila. Muito obrigada, Souza, e que seja logo feito um reparo total aí na área. A calçada precisa ser refeita, o vazamento contido e essa fiação toda que ninguém entende direito precisa ser retirada para voltar à rotina nessa área da cidade.